Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e dai-nos um coração dócil para acolhê-la e o desejo de vivê-la. Nossa Lexio Divina com Marcos 9, de 30 a 37. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava formando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim quem estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns pontos que são interessantes, que nos chamam a atenção nesse primeiro momento. Jesus estava atravessando a Galileia, formando os seus apóstolos, os seus discípulos. E era um momento tão importante que ele não queria ser incomodado, porque para o bem de todos, até mesmo evitar que chegassem a ele naquele momento, era importante ele formar os seus discípulos, os seus apóstolos, porque eles seriam os continuadores da sua obra e em seu nome continuariam a realizar todos os prodígios, os milagres, as bênçãos que Jesus realizava. Por isso que Jesus, ele quer ter um tempo para a formação dos seus discípulos. Claro que toda a obra de Jesus é formativa, porque os seus discípulos estão sempre com ele. Mas tem determinados momentos em que é preciso também Jesus falar para eles compreenderem. E a prova que eles não tinham compreendido ainda muito bem sobre a sua missão é que a preocupação deles, quando vinham, era quem era o maior entre eles. Ou seja, aqui é bom porque é revelada a fraqueza dos discípulos. E o que é maravilhoso é que Jesus chama os discípulos não pelas qualidades deles discípulos, não pela pureza deles, não. Mas Jesus chama para os formar. Chama porque ele quis aqueles e os vai formando. Interessante, né? Jesus chama, independente de quem seja, e vai formando-os. Como nós vimos hoje aqui. E a formação de Jesus. Que quem quiser ser o maior, seja aquele que mais serve, para mostrar que o reino de Deus, aqui na terra que começa a ser construído, é o dom de si, é o sair de si para o próximo, é o fazer bem ao próximo, é serviço, é se gastar, é se doar. E outro ponto interessante, Jesus pega uma criança pela mão, traz para junto dele e diz: tornem-se como crianças, puras como as crianças, dóceis como as crianças.
as crianças que querem estar sempre junto dos pais, as crianças que querem sempre o aconchego do pai, a proteção do pai. E é o grande convite que Jesus faz hoje para nós. E nós pensamos em nós. Nós vimos como é importante a formação. Será que nós procuramos ser formados? Será que nós procuramos os livros indicados pela igreja, os documentos da igreja? Será que nós gastamos tempo nos formando pela palavra de Deus? Sim, porque a Bíblia Sagrada, ela é a maior e melhor fonte de formação que nós podemos ter. Todos os outros livros, todos os outros documentos são para clarear, esclarecer pontos da Sagrada Escritura. Mas a maior biblioteca que nós podemos ter de formação, desde a criação da humanidade, desde a criação do universo até os nossos dias de hoje, a maior fonte formadora é a Sagrada Escritura, porque é a palavra de Deus. De uma maneira especial, o Novo Testamento. E mais especialmente ainda, os 4 evangelhos. Porque é o próprio Deus falando para nós. É o próprio Deus nos formando. E hoje Ele nos dá 2 grandes ensinos. Mostra que o seguidor dele, ele serve. O seguidor dele entende que o seu reino é constituído de serviço. Ele mesmo, Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em desgaste por todos. Então, o primeiro grande ensino que o Senhor nos dá hoje a você e a mim, nós devemos servir, nós devemos ajudar ao necessitado, nós devemos nos gastarmos em favor do necessitado. Nós devemos fazer pela pessoa, pelo irmão, pelo mais próximo, o que estiver conosco, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. E outro ensino que Jesus nos dá hoje também, a sermos dóceis como as crianças, a termos um coração de criança, porque esse coração de criança é um coração que é rendido ao que o Pai diz. Um coração de criança é aquele coração que é dócil, que é meigo, aquele coração que não guarda rancor nem ressentimento. Um coração de criança é aquele que está sempre querendo o Pai, a proteção do Pai, querendo sempre a proteção daquele que ele reconhece que é maior do que ele. Nós também devemos reconhecer que Deus é Pai e é infinitamente maior do que nós. Por isso que é importante nós termos esse coração de criança para buscá-lo sempre. Ter esse coração de criança para nos rendermos ao senhorio de Jesus. Ontem, quando nós rezávamos, quando nós fazíamos nossa oração, nós lembramos que Jesus disse, esse tipo de mal só sai com oração. Então nós somos chamados a ter um coração dócil, um coração de criança e nos unirmos em oração, estarmos com Jesus, para sermos fortalecidos, para sermos renovados, para sermos instruídos e para rendermos-nos à graça, o amor misericordioso de Jesus, para também sermos misericordiosos. Façamos então esse compromisso agora, de buscarmos sempre a Jesus, procurando ter um coração de criança, para estarmos aos seus pés, para sermos formados por Ele e assim vivermos aquilo que Ele nos diz. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.